Ok, então agora nós vamos aqui ver como ajustar aqui esse pequeno desnível que ficou entre a área planificada e o terreno natural que eu já tinha construído. Na verdade, isso aqui agora vai ser apenas um ajuste de pontos. Eu vou elevar os pontos relativamente à superfície. Lembra quando a gente fez isso lá no primeiro comando, né, de superfície de terreno? É a mesma coisa. Então eu posso vir aqui e ajustar alguns pontos, elevando esses pontos até que ele tenha a mesma altura desta plataforma de construção. Só que isto vai acabar afetando todo o terreno, desde o ponto mais próximo até aquele que eu estou alterando. Eu vou editar aqui a superfície, clico sobre o elemento, editar superfície, nota que existem aqui alguns pontos. Esses pontos aqui, eles têm inclusive uma altura, uma elevação absoluta. Então, a partir daqui, qualquer ponto que eu criar, ele vai fazer uma alteração no interstício entre este ponto e aquele ponto que eu estou criando, o ponto mais próximo dele. Eu vou fazer um aqui para a gente poder mostrar na prática como isso funciona. Então, eu vou colocar um novo ponto e vou criar aqui uma elevação absoluta, 747 metros, que é a cota zero do nível 1. É a cota deste ponto aqui, ó, planificado. Então, quando eu crio um ponto, nota que ele só ajustou o terreno deste ponto até este. Só que aqui, ó, para frente, ele acabou ajustando um pouco mais. Ele passou pela área da divisa do lote, que é essa linha que está aqui embaixo, essa primeira linha. Ou seja, eu acabei afetando tanto a topografia da rua quanto a topografia da calçada. Isso a gente sabe que em projeto não posso fazer, né? Eu tenho que me conter apenas a mudar a topografia dentro do meu terreno. Portanto, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que dividir esse meu terreno e criar um terreno específico só na minha parte interna, para que eu possa mudar ele sem fazer alterações no terreno alheio. Então, vou voltar lá na minha planta de terreno e vou fazer aqui uma pequena divisão do meu terreno, da minha topografia. Clico lá em massa e terreno, dividir superfície. É este comando aqui que nos interessa neste momento. Quando eu clico em dividir superfície, ele me pede aqui na barra de comando selecionar a superfície a dividir. Então basta eu vir aqui e selecionar, ó, esta área que é a minha topografia. Cliquei sobre ela, agora basta fazer o desenho da área que eu quero criar um novo terreno, que eu vou dividir ele. Então eu vou fazer aqui uma pequena divisão. Ó. Deixa eu ver se ele pega aqui esse alinhamento. Não pegou, mas eu vou fazer agora de trás para frente. E fechar esse ponto aqui com o comando aparar e estender. Pronto, tem um polígono fechado. Agora que tem um polígono fechado, eu posso confirmar. Ok, vou voltar lá para o 3D. E já tenho aqui agora um terreno ó, dividido deste outro terreno aqui de baixo. É isso que a gente vai fazer, a gente vai dividir os dois. Inclusive eu posso agora até trocar o material. Esse aqui está como grama, eu posso colocar, por exemplo, aquele terra, para ficar igual à plataforma de construção. Só para que você possa entender que agora de fato é um terreno diferente deste aqui. E aí, por ser diferente, quando eu faço qualquer ajuste, vou clicar sobre ele, editar superfície, criar novos pontos, com a altura de 747, que é a altura da plataforma construída, e posso estar criando novos pontos que ele não altera em nada este terreno lateral. Né? Só vai alterar a topografia dentro do próprio terreno de terra. Então posso estar ajustando aqui ó, a minha área de construção. Assim o terreno fica bem mais interessante, fica bem mais realista, mais suave, né? O encontro entre a área planificada e a área que vai ser de terreno natural. Obviamente, ele vai criar uma inclinação entre alguns pontos. Tá? Ok, então já tenho aí a minha área mais suave, o meu terreno mais suave. Vou confirmar e já tenho aí o terreno todo preparado para receber a construção. Se eu precisasse fazer aqui um talude com inclinação um pouquinho diferente, eu vou retroceder, Ctrl Z, vou cancelar aqui, e ele vai perder todas as alterações. Então, para fazer um talude que tem uma inclinação mais controlada, para não ficar aquela área afetada toda próxima, né, aqui da minha plataforma de construção, eu poderia ter feito uma divisão desse terreno um pouco mais junto à área planificada. Então eu vou voltar novamente aqui ó, ao meu terreno, só para a gente poder novamente mostrar isso na prática. Eu vou dividir terreno e agora vou selecionar este terreno menor.
Então eu vou dividir ele novamente. Dividir o terreno. Vou pedir para ele fazer um deslocamento, digamos que 1 metro apenas, em relação à área construída. Então quando eu faço agora um desenho, ó, ele vai fazer aquela área construída ali. Ó. Então com deslocamento de 1 metro, tá vendo? E significa que essa área de 1 metro é exatamente a área do platô de construção que eu vou fazer. Ok? Então fiz um pequeno deslocamento, confirmo. Agora novamente no 3D, mais fácil a gente trabalhar por lá, tá? Eu gosto muito aqui de trabalhar no 3D quando estou fazendo alteração no terreno, que já vejo logo aqui a alteração. Vou voltar esse externo aqui para a grama, para ficar distinto daquele que eu estou fazendo. E ainda vou pegar aqui, ó, esse talude e vou colocar ele. Eu vi ali que tem um outro chamado vegetação, né? Então esse vegetação aqui parece que é uma grama um pouquinho mais clara. Pronto. Então deixei aqui o talude nesse vegetação, a área planificada em terra e o restante do terreno em grama. Portanto, este aqui agora é quem eu vou editar e controlar os pontos com a mesma cota, 747. Então basta clicar nos pontos onde eu quero inserir, nota que ele está buscando o alinhamento, e quem é alterado agora é só aquela área do talude. Olha aí que interessante, né? Eu posso fazer então um talude de construção, né? Uma coisa assim, poderia ser, por exemplo, um parque de estacionamento. Enfim, você pode estar controlando a área que você quer de fato manipular do seu terreno, para não afetar outras áreas. Então, eu vou só terminar de fazer isso daqui. Nota que ele só ajusta dentro da área verde clarinho, né? Dentro da área que está com vegetação. Pronto. Então acabou ficando aí só a área construída ali, só a área do platô que ficou planificada, e depois fiz uma pequena inclinação de um talude entre o terreno natural e a parte planificada. Vou confirmar, ok. Depois do comando mesclar superfície, ele vai unir novamente as peças. Só que se eu fizer ele entre esses dois terrenos, o talude e o terreno natural, ele vai perder esses pontos aqui, ó, aonde eu dividi. Ele só mantém os pontos que eu criei. Então isso não é muito interessante a gente fazer não. Agora, entre este terreno e este, eu já posso fazer a mesclagem para a gente ver o que acontece, porque eu não fiz alterações neste terreno aqui de dentro. Tá? Então posso vir na função mesclar superfície e novamente selecionar este terreno e o terreno externo. Ele transforma tudo em um único terreno, mas não perde aqui esse talude de construção que eu fiz.